acreditem em mim, os nomes possíveis da esquerda para o Banco Central são tão ruins, acreditem em mim, que o Galípolo é o melhor deles. Num governo gastão como esse, num governo em que o Lula já chegou presidente dizendo vamos rasgar os livros de economia, Geisiane. Hoje tem aí uma notícia que é um chute na boca do estômago do brasileiro. Porque o Banco Central, que cuida da saúde da moeda, do real, que não anda... Tá bem próximo do professor Suano, o real, hein? Não tá com a saúde das melhores. A moeda... Mas é um vetor para transmitir vírus. É, exatamente. Então o Banco Central é que cuida disso. Na última reunião do Copom, ficou decidido que os juros não iam cair e ameaçou ainda de subir. Porque inflação. Com essa medida, mesmo com essa medida, os analistas do mercado financeiro, através do boletim Focus, elevaram a estimativa de inflação para esse ano pela 4ª semana seguida. A projeção passou de 4,12% para 4,2%. Com isso, a expectativa da inflação de 2024 continua se distanciando da meta central e se aproximando do teto definido pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. A meta central de inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para o crescimento do PIB em 2024, a projeção do mercado permaneceu inalterada em 2,2%. Aí você veja, parece que o Lula... Né? O Delfim Neto disse que a Dilma não ouvia ninguém. Se o Lula ouviu o Delfim Neto em algum momento, ele deve ter se esquecido já, né? Exatamente. A gente fica sempre nesse debate econômico, que é extremamente importante, evidentemente, mas a gente precisa lembrar que o nosso país tem há mais de 20 anos um governo assumidamente comunista. E como o governo é assumidamente comunista, como o Lula mesmo gosta de colocar, né, que ele combate a família, que ele combate a tradição, que ele combate, ele acha que o brasileiro está muito entranhado por essas ideias neoliberais, como eles adoram dizer, como se o liberalismo já tivesse chegado aqui. Então a gente tem esse agigantamento da máquina estatal. Esse é o principal problema do Brasil. Eu sou muito da tese de que não adianta a gente estar discutindo somente mercado, e evidentemente que isso é extremamente importante, enquanto a gente não debate seriamente o tamanho da máquina pública brasileira e como o Estado enfia o pé na garganta do cara que é mais pobre, do microempreendedor e, evidentemente, também do cara que é grande, do grande empresário. Mas como esse cara tem mais possibilidade de sair do país, enfim, mais recursos para se movimentar dentro do Brasil, ele colhe um pouco menos esses malefícios do governo comunista dentro do país. O Lula, em 2022, batia o pé e fazia muitos tweets falando que o brasileiro estava cozinhando com querosene. Não sei se a audiência lembra disso, né, que teve essa fase que todos os petistas falavam que o brasileiro cozinhava com querosene e que os acidentes tinham subido, né, as queimaduras tinham subido em decorrência disso. E a inflação, ele culpava, responsabilizava o governo Bolsonaro, chamava de desgoverno e falava que aquela inflação tinha responsabilidade do governo Bolsonaro, sendo que a gente sabe que dentro da gestão Bolsonaro a gente tinha o Paulo Guedes, que fazia um excelente trabalho em termos de economia, tendo em vista o país que ele pegou da gestão anterior e tendo em vista a pandemia que a gente passou, né, durante a gestão bolsonarista. Nós estamos fora desse cenário, nós não temos pandemia mundial, as coisas estão funcionando e ainda assim a gente tem uma inflação alta, que é sim sempre culpa da máquina gigante que é o Estado, e não do empresário, como o governo petista adora colocar a culpa. Então, assim, antes de todas essas questões de mercado, que são sim essenciais e vitais para uma sociedade, a gente sempre tem que bater na tecla de que a máquina pública brasileira é muito grande e que essa máquina pública é completamente aparelhada. A gente vai falar agora mais pra frente sobre o presidente, né, o possível presidente do Banco Central, e a gente vai ver que é mais um jogo de aparelhamento da máquina pública brasileira. Petista no governo, comunista no governo, só quer aparelhar, crescer, pegar dinheiro público, que é o nosso dinheiro, que é o nosso imposto, e colocar o pé na nossa garganta. Exatamente. Posso fazer um comentário? Claro. Que legal que você está falando, sem querer
querer trazer de novo a questão do Golbery, do Delfim, mas aquele inchaço que teve por causa dessas medidas econômicas produziu uma hipertrofia do Estado no Brasil. E um dos primeiros indivíduos a fazer uma crítica disso foi o Golbery do Couto Silva, porque quando ele disse que tinha que haver uma redemocratização, e ele trabalhou junto com o Geisel, foram os dois que trabalharam. Não foram aqueles indivíduos que foram para a rua fazer atos terroristas e matar pessoas, não. Foram os dois e mais um conjunto de civis e militares aqui no Brasil. Quando eles resolveram fazer a redemocratização e falar, nós precisamos, uma das críticas técnicas do Golbery era exatamente dizer o seguinte, nós hipertrofiamos a máquina pública e a parte administrativa ficou tão grande que a administração está trabalhando para si própria. Olha que coisa, não trabalha mais para o povo. Ela fez uma forma de trabalhar para que todos os lucros revertam na própria máquina. E o povo que se exploda. O Golbery falou isso em 1980 na Escola Superior de Guerra. Exato. Aí o Bolsonaro pegou o governo, Luiz Arthur Nogueira, viu que teve uma redução drástica de ministérios, teve uma pandemia, mesmo com a pandemia que levou o déficit público, né, para um dos recordes, ele conseguiu entregar, né? Paulo Guedes fez um trabalho tão marcante como ministro da Economia, que conseguiu entregar o Brasil com superávit. Bolsonaro também colocou à frente do Banco Central um técnico, neto do Roberto Campos, que é o Roberto Campos Neto. A gente vê que o próprio mercado, que gosta de ser otimista para conseguir vender os seus produtos, projeta a inflação para cima, e um dos combatentes, os grandes combatentes da inflação no Brasil é o Banco Central. E a gente sabe, aliás, que o Roberto Campos Neto, o mandato dele termina agora em dezembro. E um dos mais cotados é um senhor que foi nomeado pelo Lula, que foi na festinha junina do MST, vejam, foi na festinha junina do MST, e esse senhor, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, né, o diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e o ministro do STF, Cristiano Zanin, pegaram carona em voos da Força Aérea Brasileira solicitados pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad em maio desse ano. Galípolo é apontado como favorito do presidente Lula para substituir o atual chefe da instituição, Roberto Campos Neto. Já Zanin é relator da ação no Supremo que discute a constitucionalidade da lei de desoneração da folha de pagamento. Uma das preocupações de investidores com a possibilidade de que Galípolo seja o sucessor de Campos Neto se refere à independência, não é? Ou autonomia, né, que é o mais correto, que ele teria ou não em relação ao governo. O Senado, inclusive, dá como certa a indicação de Galípolo para comandar o BC. Aí você veja que vergonha. O Senado, né, que pode barrar, né, já dá como certa, né? Ou seja, ninguém tem bolsa escrotal no Senado mais. Pavinato, vamos lá, vamos por partes aqui. Acreditem em mim. Os nomes possíveis da esquerda para o Banco Central são tão ruins, acredita em mim, que o Galípolo é o melhor deles. Acredite em mim, o Galípolo é o melhor nome da esquerda para assumir o Banco Central. Isso dito, na quinta-feira, não sei se o Pavinato se deu conta, se deu falta aqui, né? Eu me ausentei no programa. Mentira, não diga. Você nem notou que eu não vim, né? Eu notei. Notou? Eu estive em Belo Horizonte, num congresso de cooperativismo financeiro, e lá esteve quem? Gabriel Galípolo. E ele fez um discurso duro, e ele foi muito claro ao dizer que, se preciso, o Banco Central vai subir juros. E ele citou nominalmente os diretores indicados por Lula. O que disse o Galípolo? Olha, vocês se iludem se vocês acham que os diretores indicados por Lula não terão coragem e autonomia para subir juros. Achei importante essa fala, porque o Banco Central, como o Pavinato destacou, ele é autônomo. Então, se o presidente Lula escolher o Galípolo, que eu insisto, é o melhor nome dos nomes ruins que a esquerda tem para o Banco Central, então ele deixou claro que, se ele for escolhido, ele vai subir juros se necessário for. Segundo ponto... Mas você acha que ele fez esse discurso para a imprensa suavizar com ele? Com certeza. Ou ele realmente pensa? Porque ele não pensou duas vezes antes de ir na festinha junina do MST. E ele estava no Ministério da Fazenda. Sim. Não cabia. Existia uma CPI investigando o MST. Então não cabia a ele estar lá. Sem dúvida. Então você acha que ele está fazendo um jogo de cena? Claro, ele está tentando garantir o nome dele para a presidência do Banco Central. Agora, não vamos nos iludir.
Se eu disse aqui que ele é o melhor nome, ele sempre vai ser ligado ao Fernando Haddad, de quem ele era o braço direito do Ministério da Fazenda. Então, achar que ele viajou no mesmo avião do Haddad, ele deveria ter independência, distanciamento, esqueçam. Não tem distanciamento nenhum. Se ele era o braço direito do Haddad e vier a ser o presidente do Banco Central, obviamente que ele vai trabalhar junto com o Fernando Haddad. Então ferrou, porque se o Lula é o cavalo do bandido e o Haddad é o cocô do cavalo do bandido, o Galípolo, ele é o milho verde do cocô do cavalo do bandido. É um risco, mas eu insisto, Pavinato, eu posso estar errado, no ano que vem a gente conversa de novo. O Banco Central tem autonomia, o Banco Central não é só o presidente do Banco Central, são 9 diretores e, bem ou mal, o Banco Central tem votado de forma unânime, deixando claro que a prioridade dele é combater a inflação. E se preciso for, vai subir juros. Então, por mais que o Lula fique, tem que cair juros, tem que cair juros, tem que cair juros, o Banco Central já deixou claro que não vai ceder à pressão política do Lula. Eu tenho algumas preocupações, Luiz, especialmente porque o Galípolo, ele não tem essa relação direta só com Fernando Haddad, né? São mais de 10 anos de colaboração com o PT, apesar dele não ser filiado ao PT. Sim. Ele chegou, por exemplo, a realizar, a ajudar no plano de governo do Mercadante, ajudou também nas eleições do próprio Lula. Então você vê que a aproximação política dele com o PT, ela é muito forte, não é? Ela não está restrita apenas ao Fernando Haddad. Ainda tem o agravante de que o Lula sempre defende a retirada da autonomia do Banco Central. Então, o que eu vejo que sempre a estratégia a Geisiane estava falando sobre isso, aparelhar, né, e conseguir finalmente retirar a autonomia do Banco Central. Hoje, por mais que a relação do Lula esteja cada vez mais difícil com o Congresso, alguns analisam dessa forma. Eu não analiso dessa forma. Eu acho que ele está conseguindo se virar muito bem ali com as emendas parlamentares, né? Até mesmo porque a gente, quando olha o nosso Congresso Nacional, parece que é um Congresso inexistente, né? Para não dizer morto, porque não tem nenhuma forma de tentar alinhar adequadamente os acontecimentos do país, não só com relação ao executivo, mas também com relação ao judiciário, enfim, tem outras pautas aí no meio também, né? Então eu vejo sempre com bastante preocupação, mas é claro, a regra ele indica, não é? O que nós poderíamos fazer agora, ou especialmente esse Congresso que parece que é inexistente atualmente.